Querida igreja, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e louvar a Deus pela vida de todos aqui presentes nesta noite. Também gostaria de parabenizar as nossas crianças que têm completado assim um ciclo de oração infantil 72 anos. Que Deus possa continuar abençoando as nossas crianças, a coordenadora, as tias, aqueles que estão envolvidos com o departamento infantil. Também queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos Lucena, nossa irmã Iraci, nosso pastor Ivan e todos os obreiros que estão na minha retaguarda. Meus amados irmãos, nós gostaríamos de trazer uma rápida reflexão, até porque as horas já não nos permitem mais, mas Deus tem nos dado a oportunidade de chegarmos aqui nesta noite, e isto é um privilégio. Eu acredito que talvez alguns durante o dia passaram alguns intempéries, mas ou até durante a semana surgiu algumas coisas que poderiam impossibilitá-lo de estar aqui nesta noite, mas você veio à casa do Senhor. A leitura que nós fizemos no Evangelho de Lucas, aonde o seu autor é o próprio Lucas, médico, historiador, e teve assim o privilégio de escrever tanto este evangelho como o livro dos Atos dos Apóstolos. E a leitura que fizemos, este texto, ou esta passagem, só é encontrada neste evangelho. Nos outros 3 evangelhos, nós não encontramos esta passagem. E Lucas, com muita propriedade, como já falamos, ele era médico, ele traz este milagre que o Senhor realizou e mostra que aquela enfermidade, ela não tinha característica patológica. Era uma enfermidade onde aquela mulher estava acometida de um espírito de enfermidade. Mas o que nos chama a atenção, que Lucas vai dizer que ela estava com aquela enfermidade há 18 anos. E entendemos que pelo texto, onde o contexto é gerado justamente dentro de uma sinagoga no sábado, e Jesus, como de costume de todo judeu nascido sob a lei, pela manhã no sábado ia para a sinagoga. E é interessante lembrar que a pessoa que era responsável pela sinagoga, o príncipe da sinagoga, o chefe da sinagoga, muitas das vezes convidava uma pessoa de fora para trazer uma palavra. E aquela mulher, naquele dia de manhã, naquele sábado, provavelmente ela foi à sinagoga como os outros sábados, ou até talvez uns 18 anos que ela estava enferma, ao sábado ela ia para a sinagoga. Mas naquele dia, naquele sábado, iria ser um sábado diferente para aquela mulher. Ela foi justamente para o culto, para a igreja ou para a sinagoga, onde Jesus seria o preleitor. Glória a Deus. E algo ia acontecer de extraordinário, porque Jesus, ele tinha o prazer de fazer a vontade do Pai, mas ele várias vezes quebrava alguns protocolos, porque Jesus veio fazer a vontade do seu Pai. Jesus não estava ligado aos costumes ou à cultura judaica, aonde eles guardavam o sábado como algo precioso. E a Bíblia nos mostra que aquela mulher sentou-se ou foi ao seu lugar. Interessante lembrar que, rapidamente, a sinagoga ela tinha, no tempo de Jesus, segundo alguns historiadores, pavimentos. No primeiro pavimento ficavam os homens, e no segundo pavimento, as mulheres e crianças. Lembrando também que a cultura da época não dava um valor devido à mulher. E aquela mulher, ela
tinha algumas razões que ela poderia usar até como desculpa para não estar ali naquele dia. Muitas vezes nós, no dia a dia da nossa vida, nós encontramos razões para não estar na igreja, ou vir à igreja. Ou até usamos como desculpa, eu estou cansado, eu não posso ir hoje porque eu vou ter outro compromisso. E assim nós inventamos ou criamos várias razões para não vir à igreja. Mas aquela mulher, diante de uma sociedade que não valorizava a mulher, ela tinha outra razão. Ela era enferma. E Lucas diz que para aquela enfermidade, não tinha solução, a medicina não encontrava solução. E era uma enfermidade que impossibilitava ela de olhar para cima. Ela era encurvada de certa forma que só conseguia olhar para baixo, para o chão. Então, até para ela andar, ela tinha dificuldade de se locomover. E aí eu fico imaginando, deixa a sua Bíblia aberta, aquela mulher provavelmente subindo talvez para a galeria, que era o primeiro pavimento aonde ela ali ficaria. De uma coisa ela tinha certeza, que naquele sábado, o chefe da sinagoga não ia orar para Deus curar os enfermos. Isso ela tinha convicção. Provavelmente ela também tinha convicção que em nenhum momento ela iria ser citada ou convidada. Mas qual não foi a surpresa dela? Aleluia, glória a Deus. Eu espero em Deus que nesta noite, aleluia, Deus lhe surpreenda, aleluia, porque o nosso Deus é Deus de surpresa, glória ao nome do Senhor Jesus. Aquilo que você veio buscar, aleluia, Deus está aqui para realizar a vontade do seu coração conforme a sua vontade. Glória. Eu só sei de uma coisa, você veio ao lugar certo. Você veio à casa de Deus e desde o início do culto, Deus está presente neste lugar. Está aqui, irmãos, as crianças. Alguns tiveram a oportunidade de trazer a sua saudação e Deus falou através da boca das crianças, porque da boca da criança sai o perfeito louvor. E nos diz a Bíblia, Lucas, em suas palavras, ele dizia: ensinava no sábado na sinagoga, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Lucas é categórico em dizer isto. E Jesus, tendo a sua oportunidade, porque a sinagoga era lugar de ministração da palavra, do ensino, enquanto o templo, as pessoas iam para oferecer o seu sacrifício, mas a sinagoga era exclusivamente para o ensino da palavra e também servia como escola para as crianças naquela época. Paulo também usou muito a sinagoga para o evangelho. E quando Jesus para provavelmente o seu sermão e olha para a mulher, e Lucas diz que Jesus não só olhou para ela, mas Jesus fez algo inusitado. Olha o que diz o versículo 12. E vendo a Jesus, chamou-a a si. Ou seja, Jesus disse: você venha cá, por favor. E Deus chamou aquela mulher. Talvez aquilo ali foi um impacto tremendo para aqueles que ali estavam. E Jesus: não, é você mesmo, venha cá. E talvez ela até questionou: mas o que eu vou fazer ali? Vou ter que descer essa escada, provavelmente, com a minha dificuldade. Ele não sabe que eu estou nessa situação, mas a mulher veio. E a Bíblia nos mostra, meus amados irmãos, porque Jesus, aleluia, aleluia, Ele tem a sua multiforma de trabalhar. Ele sabe trabalhar da melhor maneira. Quando ninguém espera, Jesus nos surpreende, aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. E Jesus chama aquela mulher para perto de si e faz ou fala algo que ela não esperava.
As pessoas ficaram esperando alguma coisa da parte do Senhor. O que ele vai fazer com esta mulher? E aí Lucas diz que Jesus chamou-a para perto de si e disse: mulher, estás livre desta enfermidade. Interessante que o termo aqui, livre, quer dizer, você está desatada desses agrilhões. Jesus não simplesmente disse: você está curada, já está livre, porque ela vinha aprisionada há 18 anos, mas naquele dia, Jesus marcou o encontro com aquela mulher, para libertar ela daquela opressão e daquela enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa a forma que você chegou nesta noite, mas o importante é que você está aqui, seja qual for o teu problema ou a tua enfermidade, Jesus Cristo Nazareno, Ele tem poder para curar a tua enfermidade. Glória a Deus. E interessante, irmão, interessante, já terminando a minha saudação, é que nos dá a entender que quando Jesus a libertou, ela não automaticamente voltou a estar ereta. Mas aí o que Jesus faz? Versículo 13: impondo-lhes as mãos, aleluia, logo se endireitou e glorificava a Deus, aleluia. Jesus não só chamou ela para perto de si, Jesus não só libertou ela daquelas cadeias, mas Jesus a impôs a mão e disse: você está curada, está liberta, e ela automaticamente se endireitou, louvado seja o nome do Senhor. E diz Lucas que aquela mulher começou a glorificar a Deus. Olha, irmão, nós temos um grande problema nos dias que nós estamos vivendo. As pessoas recebem as bênçãos de Deus e são ingratas ao agradecer a Ele. Mas esperamos em Deus que todos nós que aqui estamos nesta noite possamos ser uma alma agradecida por tudo quanto Deus tem feito em nossas vidas. Que você possa ser agradecido porque Deus libertou a sua vida, lhe deu estatura ou estado de homens e mulheres de Deus, porque nós estamos aguardando a qualquer momento subimos para o céu e estamos com o Senhor para sempre. Que nesta noite você possa entregar a sua vida a Jesus. Você que talvez veio assistir o culto, não veio cultuar, veio assistir, mas você está com a oportunidade nesta noite de entregar a sua vida a Jesus, e deixar Jesus falar ao seu coração, e deixar Jesus tomar conta da sua vida, porque Jesus é aquele que muda a vida das pessoas. Ele se importa com você, Jesus se importa com as pessoas. Embora nós vemos que aquele homem que estava ali liderando a sinagoga ficou até um pouco irritado, deu valor às tradições religiosas, ao guardar o sábado, deu valor aos animais. E foi preciso Jesus repreendê-los e dizer: olha, vocês no sábado tiram os vossos animais e dá de comer, dá de água. E a esta mulher que há 18 anos estava aprisionada, eu não podia libertá-la, porque Deus é aquele que continua fazendo milagre. Que Deus abençoe. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755.
você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.